Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito da saída de menores do Brasil. Segundo a lei, o menor só pode sair do Brasil acompanhado ou autorizado por ambos os genitores. A presença dos genitores necessita ser ou física ou mediante uma autorização escrita, declarada e com firma reconhecida. Esse documento tem que ser feito em 2 vias e constar uma cópia no passaporte. Caso essa observação não seja cumprida, a Polícia Federal, no momento da saída do Brasil, não autoriza sob nenhuma hipótese a saída da criança. É importante lembrar que em muitos casos nós temos dificuldade de conseguir essa autorização. E é aí que a coisa complica. É comum, especialmente em casos de pais divorciados, separados, que por N razões não aceitam a saída da criança pelo outro genitor. O que acontece nesse caso? Como proceder? Existe um procedimento judicial onde se busca a substituição da autorização do outro genitor para a saída. Essa autorização tem que ser obtida através de um processo judicial perante a Vara da Infância e Juventude, onde se vai justificar as razões pela qual é importante para a criança estar saindo do Brasil apenas acompanhada de um dos pais. Tem que entender também que não basta explicar, a criança, eu quero sair. Tem que ser justificado o quê? Os motivos pela qual a criança vai sair, o período em que ela vai estar fora, as razões pela qual ela vai sair e evidências maiores que convençam esse juiz de que não há risco do não retorno da criança ao país. Por que isso? Porque quando apenas um dos genitores sai do país com a criança, a gente passa a ter um outro risco, o risco de não haver um retorno ao país. A gente tem que imaginar que um dos pais pode ser estrangeiro. Imagine se nessa hipótese a criança estiver acompanhada apenas dele e voltando para o país dele de origem, onde ele tem toda uma estrutura que pode suportar a vida dessa criança, a continuidade do bem-estar e de escola, de estudo. Isso pode ser um grande problema. Quando a gente está tratando desse assunto, a gente vê o risco do quê? Do sequestro internacional de menores ou da retenção indevida de menores. E isso também é muito sério e aí a gente tem que se respaldar por outros meios. A gente sabe que existe na Convenção de Haia um acordo específico que trata do assunto de sequestro internacional de menores e que justamente traz meios através de entes públicos, no caso a Autoridade Central no Brasil, que é ligada ao Ministério da Justiça, de evitar esse procedimento. Quando acontece a saída do menor desacompanhado dos pais e não há retorno, esse caso passa a ser um assunto internacional, onde as diligências para resolvê-lo passam por diligências da Interpol, que, por exemplo, no Brasil é representada pela Polícia Federal. Realmente, prefeito do Brasil, agora vamos imaginar um estrangeiro que venha para o Brasil apenas com um dos pais acompanhado da criança, isso também pode caracterizar a retenção do menor de maneira ilícita, por exemplo, no Brasil. Nesse caso, tecnicamente não é crime, mas pode ensejar uma série de problemas. Tá? Então o que acontece? Para sair com o menor do Brasil, tem 2 modos. A autorização expressa de ambos os genitores pode ser presencial, ou um presencial e o outro com uma autorização por escrito com firma autenticada em 2 vias que acompanham o passaporte, ou em casos extremos, mediante uma ordem judicial substitutiva de autorização de um dos genitores. Caso exista qualquer dúvida pendente, faz um contato comigo que eu vou ajudar vocês. Obrigado.